Boa noite. A Polícia Federal começa a ouvir em São Paulo investigados na Operação Scala, que prendeu pessoas ligadas ao presidente Michel Temer e empresários. Entre os que já falaram estão o advogado José Yunes, ex-assessor e amigo do presidente. E o dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco. Já a defesa do ex-coronel João Batista Lima Filho, outro amigo de Temer, disse que ele não tinha condições físicas e psicológicas e adiou o depoimento. O ex-coronel PM ainda não falou no inquérito que investiga se um decreto presidencial beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. Mas os policiais já ouviram a mulher e sócia do ex-coronel sobre uma reforma na casa da filha de Temer. Em Brasília, no Palácio da Alvorada, Michel Temer se reuniu hoje com o advogado dele. Numa nota oficial, o Planalto se defendeu das acusações sem citar nomes. Declarou que o decreto dos portos não beneficiou a empresa Rodrimar e que o objetivo da investigação é retirar o presidente da vida pública. Veja também, o deputado afastado Paulo Maluf deixa o hospital em Brasília para cumprir prisão domiciliar em São Paulo. 16 palestinos morrem em confrontos na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Em Minas Gerais, o IBAMA suspende as atividades de um mineroduto depois de um segundo vazamento em menos de um mês. E as encenações da Sexta-feira da Paixão no Brasil e no mundo. A partir de agora, no Jornal Nacional. O deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas, já está na casa dele em São Paulo, onde vai cumprir prisão domiciliar. Ele teve alta hoje de manhã de um hospital em Brasília. Era 1h30 da tarde quando o avião que trazia o deputado federal afastado Paulo Maluf começou a aterrissagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vindo de Brasília. A viagem durou 1h25 e foi feita num jatinho particular pago pela família de Maluf. O custo de uma viagem semelhante a essa é por volta de R$40 mil. Com ajuda, ele entrou na van que foi até o hangar para buscá-lo. Perto das 2 da tarde, Maluf saiu pelo portão principal da empresa de táxi aéreo dentro de um carro preto. Depois seguiu escoltado por outros 2 carros até a casa dele. Muitos jornalistas o aguardavam na frente da mansão, que fica no Jardim América, bairro Nobre de São Paulo. O deputado afastado ficou 96 dias preso na ala dos idosos da penitenciária da Papuda, em Brasília. Maluf, que tem 86 anos, foi internado às pressas com dores nas costas no Hospital Home, na última quarta-feira. Lá realizou exames de tomografia do tórax e do abdômen, que detectaram um processo infeccioso no pulmão esquerdo e por isso começou a tomar antibiótico. Segundo os médicos, o quadro é estável, com recomendação para continuidade de tratamento e realização de novos exames. Em Brasília, ele foi levado de cadeira de rodas para um carro particular. Ao tentar se levantar, foi aconselhado a continuar sentado. O deputado afastado foi revistado e entrou no jatinho particular com seu médico e seu advogado, que o acompanharam no voo até São Paulo. 2 dias atrás, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar a Maluf por questões humanitárias. O ministro considerou como fato novo o agravamento do estado de saúde do deputado. Paulo Maluf foi condenado a cumprir pena de 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro desviado de obras na época em que foi prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. No dia 19 de dezembro do ano passado, o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou o cumprimento imediato da pena em regime fechado. A sentença também estipulou a perda do mandato de deputado. Paulo Maluf só vai poder sair de casa com permissão da Justiça. A decisão de conceder a prisão domiciliar é provisória e ainda deve ser julgada em plenário pelo STF. Julgamento ainda sem data marcada. Os advogados de Maluf disseram que vão entrar na segunda-feira com requerimento na Justiça para que ele possa fazer exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No Paraná, a Polícia Civil fez novas diligências
para tentar determinar de onde partiram os tiros que atingiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula. Os investigadores foram até a Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, na região central do estado. Na terça-feira, o ex-presidente Lula participou de um evento no local. Os policiais conversaram com vigilantes, fizeram uma varredura onde os ônibus da caravana estavam estacionados e recolheram imagens de câmeras de segurança. À tarde, eles foram até a Praça de Pedágio, que fica entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, onde também recolheram imagens de câmeras de segurança. Segundo testemunhas, o ataque foi em algum ponto de um trecho de 70 quilômetros entre essas duas cidades. Um atropelamento no mar causou a morte de 2 pessoas na Ilha Grande, no sul fluminense. O local do acidente estava cheio por causa do feriado da Semana Santa. As vítimas receberam os primeiros socorros na estação Santa Luzia, em Angra dos Reis, a 21 quilômetros da Ilha Grande. A lancha que trouxe os feridos foi a mesma que atropelou os banhistas. Alexandre da Silva Leite, de 43 anos, morreu na hora. 3 mulheres foram levadas para o hospital em estado gravíssimo. Natasha de Oliveira Soares, de 28 anos, e Camila Martinez Precoma, de 30, continuam internadas. De acordo com a equipe médica, as duas tiveram diversos cortes na perna e dedos do pé direito amputados. Valquíria, de Almeida Barros, tinha 29 anos. E também, de acordo com os médicos, ela teve profundos cortes nas 2 pernas e não resistiu. O namorado de Valquíria estava inconsolável. Eu estava junto com ela. Eu subi um pouco na escuna, vem a lancha e faz isso, cara. Na hora que eu vi, já tava todo mundo gritando, ele passando por cima de todo mundo. E na hora que eu olhei, ia só sangue na água, cara. Na hora que eu fiquei procurando a minha namorada, ela tava sangrando. Várias pessoas tomavam banho de mar na Lagoa Azul, na Ilha Grande, quando o barco avançou sobre um grupo de banhistas. Esse vídeo, gravado minutos após o acidente, mostra barcos e banhistas dividindo o mesmo espaço. O condutor da lancha foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Nós já fizemos o exame do etilômetro, que deu negativo. A documentação dele está correta. Mesmo assim, em face dos óbitos, a gente está fazendo aí a autuação dele em flagrante por homicídio culposo. Vai ser arbitrada a fiança, caso venha a ser paga, ele responde em liberdade. A polícia não divulgou o nome do condutor da lancha. O crime que ele vai responder de homicídio culposo é aquele em que não há a intenção de matar. Hora da previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho, que fala pra gente dessa chuva forte, né, Maju, que voltou a cair hoje em São Paulo. Boa noite para você. Isso mesmo, Ana. Boa noite para você, para o Alexandre e para todos. Hoje foi a 4ª tarde seguida de temporais aqui em São Paulo. A Zona Sul foi a mais atingida, pois era lá que as nuvens de tempestade estavam mais desenvolvidas. Confira aqui as fases de uma nuvem deste tipo. Na primeira etapa, olha, predomina o ar quente ascendente que vai inflando essa nuvem, depois ela ganha altura, comprimento e força, os raios aparecem, pode ter queda de granizo e o ar que desce provoca rajadas de vento e chove forte, aquele pacote completo. Por fim, as correntes de ar descendentes, mais frias, vão tomando aí conta da nuvem, a chuva vai enfraquecendo e a temperatura cai. Amanhã deve ser mais um dia de cumulonimbus se formando em grande parte aqui do país. E quando essa nuvem está no pedaço, já viu, é chuva forte na certa, que preocupa quem mora em grandes cidades, mas que é uma bênção para o pessoal do interior do Nordeste. Aliás, o sertanejo costuma dizer que o dia está bonito para chover quando o céu fica nublado. O Ceará viveu um dia bonito com as 24 horas mais chuvosas do mês. 118 dos 184 municípios cearenses receberam chuva. Em Juazeiro do Norte choveu bastante e 49 dos 155 açudes monitorados também. Mas lembre-se que chuva de alguns dias não soluciona aí seca de muitos anos. Amanhã ainda tem chuva para o Ceará e para grande parte do país, pois vários sistemas meteorológicos estão atuando e escapam dessa fábrica aí de chuva grande parte do Rio de Janeiro, de Minas, interior da Bahia e um pedação lá de Roraima, sol nestas áreas, Ana. Ô Maju, e como é que ficam as temperaturas, hein?
Olha só, eu começo com os 25 graus de Curitiba, 28 em Porto Alegre, sábado molhado nessas capitais, 30 em São Paulo, com previsão de pancadas à tarde, isoladas, mas que jamais devem ser menosprezadas, 27 em Brasília, que pode ter o retorno aí das pancadas, 30 em Belém e chuva forte, 29 em Maceió e chuvica. Em Vitória, a chuva também deve pegar leve, 31 graus por lá, sol garantido em BH e no Rio de Janeiro, 30 graus na capital mineira e 34 aí no Rio, Ana, podendo chegar aos 36 no domingo, temperatura ótima para derreter ovo de Páscoa. Exatamente, outono disfarçado de verão, Maju. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. O IBAMA suspendeu a operação da empresa Anglo American na zona da Mata Mineira por causa de um segundo vazamento em menos de 20 dias no mineroduto que transporta minério de ferro. Imagens registraram material saindo do mineroduto. 640 toneladas de polpa de minério atingiram uma fazenda e um córrego em Santo Antônio do Grama, o mesmo córrego que havia sido atingido no primeiro vazamento há 12 dias. A Anglo American tinha retomado o bombeamento no mineroduto há apenas 3 dias e afirmou que a causa do vazamento de ontem ainda está sendo investigada. Uma manifestação na praia de Copacabana lembrou um ano desde o assassinato da estudante Maria Eduarda, numa escola pública do Rio de Janeiro. Famílias de outras 46 crianças mortas por balas perdidas também protestaram contra a violência. As roupas que hoje foram para o varal estavam guardadas há um ano. No dia 30 de março de 2017, Maria Eduarda estava usando essa blusa quando foi assassinada durante uma operação policial. A menina, de 13 anos, queria ser jogadora de basquete e aeromoça. Ela estava na hora certa, no lugar certo, dentro do colégio. E aí chegaram e mataram o sonho de Maria Eduarda. 1 ano sem Maria Eduarda. 2 anos sem a Thaís. 3 sem o Erinaldo, o Ryan e a Larissa. A cerimônia na praia de Copacabana lembrou as 47 crianças vítimas da violência desde 2007 no Rio. Grande parte dessas crianças teve sua vida interrompida por bala perdida em tiroteio entre bandidos e policiais. É o lado mais hediondo da criminalidade do Rio de Janeiro, sem a mínima dúvida. O tempo costuma aliviar a dor, mas nesses casos é diferente. Os anos passam e o sofrimento continua. Depois da perda, o que essas famílias têm em comum é uma rotina de processos que se arrastam, de vidas no desamparo e de casos sem solução. Não vamos sossegar enquanto a justiça não for feita. 1 ano depois, os 2 policiais denunciados pelo crime aguardam um julgamento em liberdade e trabalham em funções internas da PM. Os polícia matou um pedaço meu. A metade do meu coração foi embora. Os PMs envolvidos na morte de Maria Eduarda eram do 41º Batalhão, que atua na região de Acari, na zona norte do Rio. O mesmo que foi alvo das denúncias de Marielle Franco. Hoje, as mães e pais em Copacabana também se lembraram da vereadora. E o pai de Marielle juntou sua voz ao coro dos que cobram as autoridades em busca de justiça. 16 dias hoje e nós praticamente estamos na estaca zero. Em uma das muitas noites que não conseguiu dormir, Antônio se levantou e escreveu um poema para a filha. Mulher, filha, mãe maravilhosa, amada, amigona, aclamada, rainha, realmente radiante, irmã sempre presente, elegante, estrela emergente, linda, leal combatente, laboriosa e diferente, executada covardemente. A minha filha foi executada covardemente. A gente lembra que quem tiver qualquer informação sobre qualquer crime pode ajudar as investigações ligando para o Disque Denúncia do Rio. O DDD é 21, o número é 2253 1177. Ou então passar mensagem pelo WhatsApp. O DDD também é 21, o número 98849 6099. As denúncias são anônimas. 16 palestinos morreram e mais de 1.400 ficaram feridos no confronto com forças de segurança israelenses na fronteira da faixa de Gaza com Israel.
Os alvos dos protestos estavam impressos nos cartazes em chamas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente americano, Donald Trump. 30 mil pessoas se juntaram no que era para ser um protesto pacífico. A Marcha do Retorno, em que palestinos reivindicam o direito à terra que consideram sua, mas que hoje pertence ao Estado de Israel. Em preparação para a marcha, Israel quase dobrou o número de militares na fronteira com a faixa de Gaza. Logo nas primeiras horas de protesto, os israelenses disseram que haviam detectado tumulto em 6 pontos. De um lado, manifestantes incendiaram pneus e jogaram pedras. De outro, militares israelenses abriram fogo e lançaram bombas de gás lacrimogêneo. O número de mortos e feridos aumentou durante todo o dia. Os protestos foram convocados por um ativista político na internet e apoiados pelo Hamas e outros grupos palestinos. A marcha de hoje é só a primeira de uma série de manifestações programadas nos territórios palestinos até o dia 14 de maio, quando o Estado de Israel completa 70 anos de criação. A data também coincide com a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém. A decisão de Donald Trump de transferir a Embaixada de Tel Aviv para lá enfureceu os palestinos que consideram a cidade sagrada a sua capital. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, responsabilizou Israel pela violência e declarou que o sábado é um dia nacional de luto. Os militares israelenses disseram que os soldados usaram balas de verdade apenas contra manifestantes que tentaram romper a cerca de segurança da fronteira. O governo da Rússia expulsou nesta sexta-feira outros 59 diplomatas de 23 países. O anúncio foi feito um dia depois da decisão de expulsar 60 representantes americanos e de fechar o consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo. A decisão de hoje afetou países que nesta semana tinham expulsado mais de 100 diplomatas russos. Foi uma resposta ao envenenamento em solo britânico de um ex-espião russo e da filha dele. As autoridades de Moscou têm negado envolvimento com o caso. A Polícia Federal começou a ouvir os depoimentos dos investigados na Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Michel Temer e empresários. A reportagem é de Patrícia Falkowski. Dos 10 presos da Operação Scala, 9 passaram a noite na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A carceragem fica no 3º andar. A ala masculina tem 13 celas de cada lado e uma área comum. Cada cela tem 10 metros quadrados, com uma cama de alvenaria com colchão, uma mesa com um banco também feito de cimento, um chuveiro e um vaso sanitário. Logo cedo, começou a movimentação em frente ao prédio da PF. A defesa de Maria Heloísa Brito Neves, sócia fundadora da empresa Argeplan, e Eduardo Luiz de Brito Neves, que foi do Conselho Administrativo da Rodrimar, chegou com sacolas de roupa. O delegado Kleiber Malta Lopes, que está à frente do inquérito dos portos, falou rapidamente com os jornalistas. Estão sendo realizados depoimentos hoje ainda, normais. Nós estamos analisando os depoimentos que foram feitos. Isso. Por volta do meio-dia, o advogado do coronel João Batista Lima Filho, Cristiano Benzota, confirmou que o depoimento de Lima estava marcado para as 2 da tarde. Ele também disse que o estado de saúde do coronel era delicado. Bastante delicado. A pessoa tem câncer, tem um AVC. A gente vai voltar a conversar com vocês à tarde. Pode ser que não haja esse depoimento? Isso eu não posso. Por ele. O depoimento do coronel Lima era um dos mais esperados pela Polícia Federal, que há 9 meses tenta ouvir o amigo do presidente Michel Temer. Advogados do coronel, um procurador da República e delegados federais de Brasília e São Paulo se reuniram aqui na Polícia Federal às 2 horas da tarde, horário marcado para o coronel começar a falar. Só que 2 horas depois, a defesa do coronel Lima disse que ele não prestou depoimento por motivos de saúde. Ele não revelou condições psicológicas e físicas de prestar seu depoimento, portanto, preferiu reservar-se o direito de ficar em silêncio, nega veementemente todas as imputações que lhe são feitas e assumiu o compromisso de prestar depoimento em data futura a ser agendada com a Polícia Federal.
O ex-coronel da Polícia Militar é amigo do presidente Michel Temer há mais de 30 anos e suspeito de receber dinheiro em nome de Temer. O nome dele apareceu na delação do grupo JIF. O procurador da República, Herbert Mesquita, confirmou que a mulher e sócia do coronel Lima, a arquiteta Maria Rita Fratesi, prestou depoimento hoje. Ela foi chamada pelos investigadores para falar sobre uma reforma que fez em 2014 na casa de Maristela Temer, filha do presidente. Um dos fornecedores que trabalharam na obra disse que recebeu R$100 mil em dinheiro pelos serviços e que a responsável pelo pagamento seria a mulher do coronel Lima. A PF suspeita que as obras foram pagas com dinheiro de corrupção de um esquema no Porto de Santos. A Operação Scala, deflagrada ontem, é um desdobramento do inquérito dos portos, que apura se um decreto do presidente Michel Temer beneficiou empresas que atuam no Porto de Santos em troca de propina. As prisões temporárias foram pedidas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e valem por 5 dias. Também foram presos na Operação Scala o advogado e ex-assessor do presidente Temer, José Yunes, o ex-ministro da Agricultura e ex-deputado federal, Wagner Rossi, o auxiliar dele, Milton Hortolã, o dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, Carlos Alberto Costa Filho e o pai dele, Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, e a empresária Celina Torrealba, uma das donas do Grupo Libra, que atua no setor portuário. 3 mandados de prisão ainda não foram cumpridos. Os de Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso e Gonçalo Borges Torrealba, também do Grupo Libra, que estão no exterior e ainda não se apresentaram à polícia. Nós apuramos que Ana Carolina e Gonçalo foram para Portugal. O Jornal Nacional teve acesso aos depoimentos de 2 dos investigados presos ontem. E esses depoimentos de engenheiros ajudam a esclarecer a relação entre vários presos da operação. A reportagem é de Bruno Tavares. As prisões dos engenheiros Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Adenson Brito Neves tinham 2 objetivos: esclarecer a relação deles com a Argeplan, a empresa que tem como sócio João Batista Lima Filho, o coronel Lima, e entender como se deu a aproximação entre Lima e a Rodrimar, uma das empresas suspeitas de se beneficiar do decreto presidencial em troca de propina. O depoimento de Maria Heloísa tem 7 páginas. Maria Heloísa disse que seu nome passou a figurar no contrato social da empresa apenas para que assinasse as ARTs, o documento que identifica quem é o responsável técnico por uma obra. Maria Heloísa contou que deixou a sociedade em 2011 e que sua saída aconteceu depois de ter ido à Polícia Federal prestar esclarecimentos sobre as atividades da Argeplan. A polícia quis saber da engenheira se a Argeplan tinha capacidade técnica para firmar contratos superiores a R$100 milhões. Ela respondeu que só por meio de consórcios ou da contratação de uma empresa de maior porte. Os policiais também perguntaram qual a relação entre Maria Heloísa e o coronel Lima. Ela respondeu que os dois não se conhecem e que desconhecia que seu nome tinha sido substituído pelo do coronel Lima no contrato social da empresa. O depoimento de Maria Heloísa tem um tópico que a polícia chamou de caixinha do Porto de Santos. Numa das 9 perguntas sobre esse assunto, os delegados mostraram a ela esta planilha. O papel faz parte de um inquérito já arquivado que apurava supostos pagamentos de propina no Porto de Santos. Nas anotações, que tem o título de Parcerias Realizadas, aparece o nome Libra e 3 siglas, MT, MA e L, e em frente a elas, valores, 640 mil e 320 mil. Sobre essa planilha, Maria Heloísa respondeu que não conhece o Grupo Libra, que também atua no Porto de Santos, e que não sabe nada a respeito dos valores e percentuais, e nem o que seriam as siglas MT, MA e L. Os investigadores suspeitam que essas iniciais se referem a Michel Temer, Marcelo de Azeredo, ex-presidente da estatal que administra o Porto de Santos, e ao coronel Lima. Os depoimentos de Maria Heloísa e Eduardo Brito Neves ajudam a esclarecer as relações entre vários dos presos da Operação Scala. Maria Heloísa Adenson Brito Neves foi sócia da Argeplan. Quando saiu, foi o coronel Lima, amigo de Temer, que entrou em seu lugar na sociedade.
Maria Heloísa é casada com o irmão de Eduardo Brito Neves, que também foi preso ontem. Eduardo é dono da MHA, que prestava serviços de engenharia para a Argeplan, a empresa do Coronel Lima. Eduardo Brito Neves, cunhado de Maria Heloísa, é casado com Sônia Maria Brito Neves, filha do sócio fundador da empresa Rodrimar, cujo dono atual, Antônio Celso Greco, também está na carceragem da PF em São Paulo. No depoimento de Eduardo, que tem 6 páginas, ele confirmou que tem relações comerciais com a Argeplan e que, por vezes, a Argeplan realizava contratos com órgãos públicos e que subcontratava a empresa dele para a realização de trabalhos de engenharia. O engenheiro disse também que chegou a manter contato com o João Batista Lima Filho, mas que Lima não participava das discussões referentes à produção do consórcio. Num outro trecho, Eduardo disse que, na visão dele, a Argeplan tinha capacidade operacional e econômica para a realização dos contratos celebrados com órgãos públicos, uma opinião diferente da cunhada. E admitiu ter apresentado o coronel para Antônio Celso Greco, o dono da Rodrimar, no final da década de 80 ou início da década de 90, e que esse contato não tinha nenhum propósito específico, somente a formação de networking, ou seja, de uma rede de contatos profissionais. O amigo do ex-assessor do presidente Michel Temer, José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Temer, José Yunes, e o presidente do grupo Rodrimar, Antônio Celso Greco, também prestaram depoimentos. Veja na reportagem de Andréa Sadi. O depoimento de José Yunes durou cerca de 2 horas ontem na Polícia Federal em São Paulo. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ao concordar com as prisões pedidas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, citou o argumento das autoridades policiais para ouvir Yunes novamente. Eles afirmam que no primeiro depoimento, o investigado teria se utilizado de subterfúgios para não responder claramente aos questionamentos, em especial os relacionados à transferência de bens para os investigados e pessoas próximas. Ontem, o ex-assessor da presidência e amigo do presidente Michel Temer negou qualquer relação com o decreto dos portos e com a empresa Rodrimar. Yunes reiterou aos investigadores o que disse nos 3 depoimentos dados ao Ministério Público Federal no ano passado. No dia 30 de novembro, Yunes contou que realizou apenas uma operação de venda de imóvel para o presidente Michel Temer. Questionado na época pelo delegado Ricardo Ishida sobre quais negócios realizou com Temer e se já havia vendido algum imóvel ou repassado algum valor ao presidente, Yunes respondeu que nunca vendeu nenhum imóvel para ele como pessoa física, que há cerca de 20 anos, quando o declarante tinha uma incorporadora, Michel Temer comprou um andar em um prédio comercial da incorporadora do declarante à época. Que o andar adquirido é o da Rua Pedroso Alvarenga, 900, 10º andar, sendo tudo contabilizado e informado nas declarações de imposto de renda do declarante e de Michel Temer, que não se recorda de nenhum outro negócio envolvendo o presidente Temer, que nunca fez repasses de valores para o presidente Temer ou para qualquer emissário dele ou do partido PMDB. No andar vendido a Temer funciona hoje o escritório político do presidente em São Paulo. Ontem, no entanto, investigadores questionaram Yunes a respeito de uma operação envolvendo a venda de uma casa à primeira-dama, Marcela Temer, no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Outro preso que prestou depoimento ontem foi Antônio Celso Greco, dono do grupo Rodrimar. Ele disse aos investigadores que, em nenhum momento, o presidente Michel Temer ou pessoa a ele relacionada, a exemplo de José Yunes ou Rocha Loures, tratou sobre a Operação Rodrimar Eldorado com ele, Antônio Celso Greco. Rodrigo Rocha Loures é o ex-assessor de Temer, flagrado com uma mala com R$500 mil. No depoimento, Greco confirma que esteve uma vez em Brasília, acompanhado por pessoas da Eldorado, e tratou diretamente com a vice-presidência. Segundo ele, foi apresentar o projeto de adensamento. Greco não disse com quem tratou sobre o assunto. A Eldorado Celulose é uma empresa do grupo JF, de Joesley Batista. A Eldorado adquiriu da Rodrimar a área em que construiu um terminal portuário. O adensamento permitiria construir um terminal maior, juntando 2 áreas próximas. O pedido foi negado pelo governo e, segundo os delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi, Greco, da Rodrimar, teria dito que atuaria no governo federal para mudar a situação. Mais à frente, no depoimento, ao contestar essa versão dos delatores da JF, Greco negou ter dito:
para Joesley Ossaldi, que iria conseguir isso com o presidente Temer. Disse que a resposta do presidente foi simplesmente: vou ver o que posso fazer, mas que até a presente data nada foi feito em relação ao adensamento. Nesse ponto aparece uma possível contradição. Investigadores vão analisar se a frase de Temer citada por Greco, vou ver o que posso fazer, indica que o então vice-presidente tentaria atender ao pedido. No início do ano, em resposta enviada aos questionamentos da Polícia Federal, Temer disse que nunca tratou de concessões portuárias com Greco e que nunca recebeu ou atendeu pedidos dele. A defesa de Greco solicitou hoje que o ministro Luiz Roberto Barroso reconsidere a prisão dele. Os advogados entraram com pedido de habeas corpus no Supremo contra a decisão, alegando que ele foi preso com 2 objetivos já cumpridos: o depoimento e o recolhimento de bens e documentos dele. A relatora do habeas corpus, ministra Rosa Weber, negou o pedido, porque considerou que cabe ao relator do inquérito, ministro Barroso, decidir. No fim da tarde, Barroso afirmou em despacho que os pedidos para revogar as prisões temporárias serão analisados tão logo tenha sido concluída a tomada de depoimentos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. O depoimento da arquiteta Maria Rita Fratesi também era considerado importante pelos investigadores. Ela é mulher do coronel João Batista Lima Filho e sócia do marido na PDA Projeção e Direção Arquitetônico. O ministro Barroso citou na decisão o argumento dos investigadores. Trata-se da empresa que realizou reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. A TV Globo apurou que no depoimento, a arquiteta Maria Rita Fratesi chorou e não esclareceu informações sobre o caso. Segundo investigadores, ela disse que não participa da gestão das empresas do marido. Os dois são sócios da PDA, empresa que fez a reforma e que, por causa disso, não se sentia em condições de dar declarações sobre esses assuntos. Em maio do ano passado, durante a Operação Patmos, a Polícia Federal encontrou na sede da Argeplan uma caixa de arquivo azul com documentos referentes a um projeto de reforma de imóvel com o nome Maristela Temer, a filha do presidente. Entre os documentos apreendidos está uma ata de reunião que ocorreu em janeiro de 2012 sobre a reforma da residência de Maristela Temer. No final da ata está escrito que, após receber todos os projetos revisados, a Argeplan orientará os seguintes procedimentos. O texto cita alguns, como indicação de empresa a ser contratada e supervisão dos serviços da construtora. Investigadores também apreenderam plantas da obra da casa de filha de Temer, feitas por uma empresa de arquitetura. Ontem, a polícia encontrou nas buscas realizadas na Rodrimar uma folha de papel contendo o nome de várias empresas e pessoas físicas, incluindo o presidente Michel Temer. Segundo o auto de apreensão, o papel foi encontrado na sala de um gerente da empresa, no 5º andar. Esses documentos vão ser analisados pelos investigadores. Barroso também mencionou uma nota técnica do Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades no decreto dos portos. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso essa semana, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente. Temer alega que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar das regras que entraram em vigor em maio do ano passado. Michel Temer já foi alvo de 2 denúncias do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Elas foram derrubadas na Câmara. Agora, Temer está sendo investigado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que foi nomeada por Temer em setembro do ano passado. O Palácio do Planalto divulgou uma nota em que defende o presidente Michel Temer. A nota declara que a mais rasa leitura do decreto teria enterrado no ano passado o pedido de abertura de investigação pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A nota cita um parágrafo de artigo do decreto que diz que o disposto neste artigo não se aplica a contratos firmados antes da Lei 8.830, de 25 de fevereiro de 1993.
Ainda segundo a nota, a Rodrimar não se encaixa neste parágrafo, no todo do decreto ou na sua interpretação, por mais ampla que se queira, conforme um despacho do Ministério dos Transportes, que concluiu que as disposições do decreto não se aplicam aos contratos da empresa Rodrimar. A nota prossegue afirmando que o decreto nasceu depois da criação de um grupo de trabalho pelo Ministério dos Transportes, que realizou um amplo e público debate em reuniões que ocorreram entre setembro de 2016 e maio de 2017. Segundo a nota, ficou decidido que todas as áreas da Rodrimar seriam relicitadas. A nota prossegue. Abre aspas, sem ter fatos reais a investigar, autoridades tentam criar narrativas que gerem novas acusações, buscam inquéritos arquivados 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, baseados em documentos forjados e já renegados formalmente à Justiça. Fecha aspas. Sem citar nomes, a nota declara ainda que, abre aspas, tentam mais uma vez destruir a reputação do presidente Michel Temer e usam métodos totalitários, com o cerceamento dos direitos mais básicos para obter, forçadamente, testemunhos que possam ser usados em peças de acusação. Repetem o enredo de 2017, quando ofereceram os maiores benefícios aos irmãos Batista para criar falsa acusação que envolvesse o presidente. Não conseguiram e repetem a trama, que no passado pareceu tragédia, agora soa farsa. Fecha aspas. A nota do Planalto também declara que o atropelo dos fatos e da verdade busca retirar o presidente da vida pública e impedi-lo de continuar a prestar relevantes serviços ao país, como ele fez ao superar a mais forte recessão econômica da história brasileira. Por fim, a nota afirma, abre aspas, bastou a simples menção à possível candidatura para que forças obscuras surgissem para tecer novas tramas sobre velhos enredos maledicentes. Fecha aspas. O presidente Michel Temer desistiu de viajar para São Paulo no feriado de Páscoa. E hoje, em Brasília, se reuniu com ministros e com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris. Por volta das 9 da manhã, Michel Temer saiu do Palácio do Jaburu em direção ao Alvorada. Temer não usou o comboio de segurança presidencial. No Alvorada, a bandeira que indica a presença do presidente no local não foi hasteada. No mastro, só a bandeira nacional. A prisão do ex-assessor José Yunes e do amigo Coronel Lima fez Michel Temer mudar os planos para o feriado da Páscoa. O presidente cancelou a viagem que faria a São Paulo e convocou uma reunião aqui no Alvorada para tratar da defesa dele no inquérito. A primeira conversa foi com o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que saiu sem dar entrevista. Depois, Temer se reuniu com o ministro da Secretaria dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que também aparece nas gravações que fazem parte da investigação, com o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, e com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen. Além dos caminhos jurídicos, Temer também vem sendo aconselhado a se posicionar publicamente sobre a operação. A preocupação do governo e de aliados é com a possibilidade de uma terceira denúncia ser apresentada no Congresso. Na segunda-feira, Temer viaja para São Paulo e Santos, sede da Rodrimar. O presidente vai participar de um congresso com prefeitos. Agora vamos ao que dizem os citados nas investigações. A defesa de João Batista Lima Filho negou qualquer envolvimento em supostas irregularidades que estão sendo investigadas e que, no momento, o cliente não está em condições de prestar depoimento por recomendações médicas, sem prejuízo de prestar futuros esclarecimentos. Hoje nós perguntamos sobre a mulher de Lima Filho, Maria Rita Fratesi, que foi chamada para prestar depoimento. A defesa declarou que a cliente não tem qualquer envolvimento com fatos investigados e que ela não tem participação na gestão da empresa PDA. A defesa de José Yunes disse que ele não possui nenhuma relação com o setor portuário ou com as empresas investigadas, que o cliente já tinha prestado outros depoimentos sobre o mesmo assunto, o que, segundo a defesa, faz da prisão ilegal e desumana. A defesa de Eduardo Luiz de Brito Neves e de Maria Heloísa Adenson Brito Neves disse que os dois são inocentes e o que vai ser demonstrado oportunamente, e que no momento aguarda a apreciação dos pedidos de liberdade dos dois.
A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que não teve acesso aos autos e que a empresa nunca pagou propina. Sobre o decreto dos portos, a Rodrimar afirmou que seus dirigentes atuaram como representantes e parceiros das entidades setoriais para ajudar a construir o texto e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A defesa de Milton Hortolã afirmou que seu cliente jamais havia sido intimado a prestar esclarecimentos, nem tinha conhecimento do que estava sendo investigado. Que ainda assim o cliente respondeu a todas as perguntas, o que faz a prisão desnecessária. A defesa de Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, e de Carlos Alberto Costa Filho, declarou que os dois não têm qualquer envolvimento com os fatos que são objeto da investigação e não cometeram qualquer irregularidade. O Grupo Libra, da família Torrealba, disse que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que mais informações serão dadas quando os advogados do grupo tiverem acesso integral aos documentos da investigação. Nós não conseguimos contato com Wagner Rossi, Marcelo de Azeredo e com a PDA. O Papa presidiu nesta Sexta-feira Santa a celebração da Paixão de Cristo na Basílica de São Pedro. Francisco se deitou diante do altar e permaneceu em silêncio por alguns instantes. O pregador da Casa Pontifícia, padre Raniero Cantalamessa, falou sobre a importância de dar voz às novas gerações. Incentivou os jovens a serem ousados e a evitarem o conformismo. Agora à noite, o Papa Francisco liderou as 14 estações da Via Crucis no Coliseu de Roma. Este ano, pela primeira vez, os textos das meditações de cada uma delas foram escritos por 15 jovens e adolescentes, com idades de 16 a 27 anos. Milhares de pessoas acompanharam as encenações da Paixão de Cristo por todo o Brasil. Uma das mais tradicionais delas atrai uma multidão para o Agreste de Pernambuco todos os anos, já há meio século. Foram 10 horas de viagem, quase 500 quilômetros percorridos entre Alto do Rodrigues, interior do Rio Grande do Norte, e Brejo da Madre de Deus, Agreste de Pernambuco. O grupo foi assistir a um dos mais tradicionais espetáculos da Paixão de Cristo no Brasil. Para muitos, era a primeira vez. Todo mundo comentava e eu não conhecia, né? Aí tinha muita vontade de vir conhecer. No estacionamento, ônibus lotados com turistas que vêm do Brasil todo para assistir à encenação. Sempre vejo na televisão e é lindo, então nós resolvemos vir. E cada vez que eu venho é uma emoção diferente quando eu chego aqui nesse lugar. Emoção também para quem participa do espetáculo. Essas pessoas aqui não são atores profissionais. O grupo faz parte da equipe de figurantes. Muitos deles nunca estiveram antes na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Dona Eupídia é costureira. Ela nunca esteve num teatro antes, mas esse ano fez questão de participar. Para mim é um sonho que virou realidade, de estar aqui representando o pessoal da Era de Cristo. E mesmo com tanta experiência, essa é a primeira vez que o ator Tonico Pereira participa da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Ele interpreta o sumo sacerdote Anás. É muito interessante, é muito vivo, é muito legal. Ele é um dos mais de 500 atores e figurantes que contam a história dos últimos momentos da vida de Cristo. São 11 cenas em 9 cenários diferentes. Um show de efeitos especiais. Um espetáculo que há meio século emociona, tanto quem já viu quanto quem está lá pela primeira vez. Eu não pensei que fosse assim tão especial. Muito emocionante, dá vontade de chorar do começo ao fim. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer os pratos que devem estar na mesa dos brasileiros dentro de alguns anos. São os alimentos do futuro, saborosos, nutritivos, mas ainda desconhecidos pela maioria dos brasileiros. Pipoca de Vitória Régia, ainda mais crocante que a do milho. Os saborosos cogumelos da Amazônia. Nossos repórteres acompanham cientistas que pesquisam em florestas de todo o país e revelam as novas descobertas. Peixinho à milanesa, uma delícia, mas o peixinho é uma folha.
A Alquimista do Cerrado. Mais de 6 mil deliciosas receitas com espécies quase desconhecidas. Hoje, no Globo Repórter. E depois do Globo Repórter vem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Se reuniu com ministros e com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris. Por volta das 9 da manhã, Michel Temer saiu do Palácio do Jaburu em direção ao Alvorada. Temer não usou o comboio de segurança presidencial. No Alvorada, a bandeira que indica a presença do presidente no local não foi hasteada. No mastro, só a bandeira nacional. A prisão do ex-assessor José Yunes e do amigo Coronel Lima fez Michel Temer mudar os planos para o feriado da Páscoa. O presidente cancelou a viagem que faria a São Paulo e convocou uma reunião aqui no Alvorada para tratar da defesa dele no inquérito. A primeira conversa foi com o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que saiu sem dar entrevista. Depois, Temer se reuniu com o ministro da Secretaria dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que também aparece nas gravações que fazem parte da investigação, com o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, e com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen. Além dos caminhos jurídicos, Temer também vem sendo aconselhado a se posicionar publicamente sobre a operação. A preocupação do governo e de aliados é com a possibilidade de uma terceira denúncia ser apresentada no Congresso. Na segunda-feira, Temer viaja para São Paulo e Santos, sede da Rodrimar. O presidente vai participar de um congresso com prefeitos. Agora vamos ao que dizem os citados nas investigações. A defesa de João Batista Lima Filho negou qualquer envolvimento em supostas irregularidades que estão sendo investigadas e que, no momento, o cliente não está em condições de prestar depoimento por recomendações médicas, sem prejuízo de prestar futuros esclarecimentos. Hoje nós perguntamos sobre a mulher de Lima Filho, Maria Rita Fratesi, que foi chamada para prestar depoimento. A defesa declarou que a cliente não tem qualquer envolvimento com fatos investigados e que ela não tem participação na gestão da empresa PDA. A defesa de José Yunes disse que ele não possui nenhuma relação com o setor portuário ou com as empresas investigadas, que o cliente já tinha prestado outros depoimentos sobre o mesmo assunto, o que, segundo a defesa, faz da prisão ilegal e desumana. A defesa de Eduardo Luiz de Brito Neves e de Maria Heloísa Adenson Brito Neves disse que os dois são inocentes e o que vai ser demonstrado oportunamente. E que, no momento, aguarda a apreciação dos pedidos de liberdade dos dois. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que não teve acesso aos autos e que a empresa nunca pagou propina. Sobre o decreto dos portos, a Rodrimar afirmou que seus dirigentes atuaram como representantes e parceiros das entidades setoriais para ajudar a construir o texto e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A defesa de Milton Horto. Verdade. A polícia não divulgou o nome do condutor da lancha. O crime que ele vai responder de homicídio culposo é aquele em que não há a intenção de matar. Hora da previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho, que fala pra gente dessa chuva forte, né, Maju, que voltou a cair hoje em São Paulo. Boa noite para você. Isso mesmo, Ana. Boa noite para você, para o Alexandre e para todos. Hoje foi a quarta tarde seguida de temporais aqui em São Paulo. A Zona Sul foi a mais atingida, pois era lá que as nuvens de tempestade estavam mais desenvolvidas. Confira aqui as fases de uma nuvem deste tipo. Na primeira etapa, olha, predomina o ar quente ascendente que vai inflando essa nuvem, depois ela ganha altura, comprimento e força, os raios aparecem, pode ter queda de granizo e o ar que desce provoca rajadas de vento e chove forte, aquele pacote completo. Por fim, as correntes de ar descendentes, mais frias, vão tomando aí conta da nuvem, a chuva vai enfraquecendo e a temperatura cai. Amanhã deve ser mais um dia de cumulonimbus se formando em grande parte aqui do país. E quando essa nuvem está no pedaço, já viu, é chuva forte na certa, que preocupa quem mora em grandes cidades, mas que é uma bênção para o pessoal do interior do Nordeste. Aliás, o sertanejo costuma dizer que o dia está bonito para chover quando o céu
céu fica nublado. O Ceará viveu um dia bonito com as 24 horas mais chuvosas do mês. 118 dos 184 municípios cearenses receberam chuva. Em Juazeiro do Norte choveu bastante e 49 dos 155 açudes monitorados também. Mas lembre-se que chuva de alguns dias não soluciona aí seca de muitos anos. Amanhã ainda tem chuva para o Ceará e para grande parte do país, pois vários sistemas meteorológicos estão atuando e escapam dessa fábrica aí de chuva grande parte do Rio de Janeiro, de Minas, interior da Bahia e um pedação lá de Roraima, sol nestas áreas, Ana. Ô Maju, e como é que ficam as temperaturas, hein? Olha só, eu começo com os 25 graus de Curitiba, 28 em Porto Alegre, sábado molhado nessas capitais, 30 em São Paulo, com previsão de pancadas à tarde, isoladas, mas que jamais devem ser menosprezadas, 27 em Brasília, que pode ter o retorno aí das pancadas, 30 em Belém e chuva forte, 29 em Maceió e chuvica. Em Vitória, a chuva também deve pegar leve, 31 graus por lá, sol garantido em BH, e no Rio de Janeiro, 30 graus na capital mineira e 34 aí no Rio, Ana, podendo chegar aos 36 no domingo, temperatura ótima para derreter ovo de Páscoa. Exatamente, outono disfarçado de verão, Maju. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. O Ibama suspendeu a operação da empresa. Nuvens de tempestade estavam mais desenvolvidas. Confira aqui as fases de uma nuvem deste tipo. Na primeira etapa, olha, predomina o ar quente ascendente que vai inflando essa nuvem, depois ela ganha altura, comprimento e força, os raios aparecem, pode ter queda de granizo e o ar que desce provoca rajadas de vento e chove forte, aquele pacote completo. Por fim, as correntes de ar descendentes, mais frias, vão tomando aí conta da nuvem, a chuva vai enfraquecendo e a temperatura cai. Amanhã deve ser mais um dia de cumulonimbus se formando em grande parte aqui do país. E quando essa nuvem está no pedaço, já viu, é chuva forte na certa, que preocupa quem mora em grandes cidades, mas que é uma bênção para o pessoal do interior do Nordeste. Aliás, o sertanejo costuma dizer que o dia está bonito para chover quando o céu fica nublado. O Ceará viveu um dia bonito com as 24 horas mais chuvosas do mês. 118 dos 184 municípios cearenses receberam chuva. Em Juazeiro do Norte choveu bastante e 49 dos 155 açudes monitorados também. Mas lembre-se que chuva de alguns dias não soluciona aí seca de muitos anos. Amanhã ainda tem chuva para o Ceará e para grande parte do país, pois vários sistemas meteorológicos estão atuando e escapam dessa fábrica aí de chuva grande parte do Rio de Janeiro, de Minas, interior da Bahia e um pedação lá de Roraima, sol nestas áreas, Ana. Ô Maju, e como é que ficam as temperaturas, hein? Olha só, eu começo com os 25 graus de Curitiba, 28 em Porto Alegre, sábado molhado nessas capitais, 30 em São Paulo, com previsão de pancadas à tarde, isoladas, mas que jamais devem ser menosprezadas, 27 em Brasília, que pode ter o retorno aí das pancadas, 30 em Belém e chuva forte, 29 em Maceió e chuvica. Em Vitória, a chuva também deve pegar leve, 31 graus por lá, sol garantido em BH, e no Rio de Janeiro, 30 graus na capital mineira e 34 aí no Rio, Ana, podendo chegar aos 36 no domingo, temperatura ótima para derreter ovo de Páscoa. Exatamente, outono disfarçado de verão, Maju. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. O Ibama suspendeu a operação da empresa Anglo-American na zona da Mata Mineira por causa de um segundo vazamento em menos de 20 dias no mineroduto que transporta minério de ferro. Imagens registraram material saindo do mineroduto. 640 toneladas de polpa de minério atingiram uma fazenda e um córrego em Santo Antônio do Grama. O mesmo córrego que havia sido atingido no primeiro vazamento há 12 dias. A Anglo-American tinha retomado o bombeamento no... Nada foi feito em relação ao adensamento. Nesse ponto, aparece uma possível contradição. Investigadores vão analisar se a frase de Temer citada por Greco, "vou ver o que posso fazer", indica que o então vice-presidente tentaria atender ao pedido. No início do ano, em resposta enviada aos questionamentos da Polícia Federal,
Temer disse que nunca tratou de concessões portuárias com Greco e que nunca recebeu ou atendeu pedidos dele. A defesa de Greco solicitou hoje que o ministro Luiz Roberto Barroso reconsidere a prisão dele. Os advogados entraram com pedido de habeas corpus no Supremo contra a decisão, alegando que ele foi preso com 2 objetivos já cumpridos: o depoimento e o recolhimento de bens e documentos dele. A relatora do habeas corpus, ministra Rosa Weber, negou o pedido, porque considerou que cabe ao relator do inquérito, ministro Barroso, decidir. No fim da tarde, Barroso afirmou em despacho que os pedidos para revogar as prisões temporárias serão analisados tão logo tenha sido concluída a tomada de depoimentos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. O depoimento da arquiteta Maria Rita Fratesi também era considerado importante pelos investigadores. Ela é mulher do coronel João Batista Lima Filho e sócia do marido na PDA Projeção e Direção Arquitetônico. O ministro Barroso citou na decisão o argumento dos investigadores. Trata-se da empresa que realizou reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. A TV Globo apurou que no depoimento, a arquiteta Maria Rita Fratesi chorou e não esclareceu informações sobre o caso. Segundo investigadores, ela disse que não participa da gestão das empresas do marido. Os dois são sócios da PDA, empresa que fez a reforma e que, por causa disso, não se sentia em condições de dar declarações sobre esses assuntos. Em maio do ano passado, durante a Operação Patmos, a Polícia Federal encontrou na sede da Argeplan uma caixa de arquivo azul com documentos referentes a um projeto de reforma de imóvel com o nome Maristela Temer, a filha do presidente. Entre os documentos apreendidos está uma ata de reunião que ocorreu em janeiro de 2012 sobre a reforma da residência de Maristela Temer. No final da ata está escrito que, após receber todos os projetos revisados, a Argeplan orientará os seguintes procedimentos. O texto cita alguns, como indicação de empresa a ser contratada e supervisão dos serviços da construtora. Investigadores também apreenderam plantas da obra da casa de filha de Temer, feitas por uma empresa de arquitetura. Ontem, a polícia encontrou nas buscas realizadas na Rodrimar uma folha de papel contendo o nome de várias empresas e pessoas físicas, incluindo o presidente Michel Temer. Segundo o auto de apreensão, o papel foi encontrado. Advogados entraram com pedido de habeas corpus no Supremo contra a decisão, alegando que ele foi preso com 2 objetivos já cumpridos: o depoimento e o recolhimento de bens e documentos dele. A relatora do habeas corpus, ministra Rosa Weber, negou o pedido, porque considerou que cabe ao relator do inquérito, ministro Barroso, decidir. No fim da tarde, Barroso afirmou em despacho que os pedidos para revogar as prisões temporárias serão analisados tão logo tenha sido concluída a tomada de depoimentos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. O depoimento da arquiteta Maria Rita Fratesi também era considerado importante pelos investigadores. Ela é mulher do coronel João Batista Lima Filho e sócia do marido na PDA Projeção e Direção Arquitetônico. O ministro Barroso citou na decisão o argumento dos investigadores. Trata-se da empresa que realizou reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. A TV Globo apurou que no depoimento, a arquiteta Maria Rita Fratesi chorou e não esclareceu informações sobre o caso. Segundo investigadores, ela disse que não participa da gestão das empresas do marido. Os dois são sócios da PDA, empresa que fez a reforma e que, por causa disso, não se sentia em condições de dar declarações sobre esses assuntos. Em maio do ano passado, durante a Operação Patmos, a Polícia Federal encontrou na sede da Argeplan uma caixa de arquivo azul com documentos referentes a um projeto de reforma de imóvel com o nome Maristela Temer, a filha do presidente. Entre os documentos apreendidos está uma ata de reunião que ocorreu em janeiro de 2012 sobre a reforma da residência de Maristela Temer. No final da ata está escrito que, após receber todos os projetos revisados, a Argeplan orientará os seguintes procedimentos. O texto cita alguns, como indicação de empresa a ser contratada e supervisão dos serviços da construtora. Investigadores também apreenderam plantas da obra da casa de filha de Temer, feitas por uma empresa de arquitetura.
Ontem, a polícia encontrou nas buscas realizadas na Rodrimar uma folha de papel contendo o nome de várias empresas e pessoas físicas, incluindo o presidente Michel Temer. Segundo o auto de apreensão, o papel foi encontrado na sala de um gerente da empresa, no 5º andar. Esses documentos vão ser analisados pelos investigadores. Barroso também mencionou uma nota técnica do Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades no decreto dos portos. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso essa semana, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. Isso contraria o principal argumento. 6099. As denúncias são anônimas. 16 palestinos morreram e mais de 1.400 ficaram feridos no confronto com forças de segurança israelenses na fronteira da faixa de Gaza com Israel. Os alvos dos protestos estavam impressos nos cartazes em chamas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente americano, Donald Trump. 30 mil pessoas se juntaram no que era para ser um protesto pacífico, a Marcha do Retorno, em que palestinos reivindicam o direito à terra que consideram sua, mas que hoje pertence ao Estado de Israel. Em preparação para a marcha, Israel quase dobrou o número de militares na fronteira com a faixa de Gaza. Logo nas primeiras horas de protesto, os israelenses disseram que haviam detectado tumulto em 6 pontos. De um lado, manifestantes incendiaram pneus e jogaram pedras. De outro, militares israelenses abriram fogo e lançaram bombas de gás lacrimogêneo. O número de mortos e feridos aumentou durante todo o dia. Os protestos foram convocados por um ativista político na internet e apoiados pelo Hamas e outros grupos palestinos. A marcha de hoje é só a primeira de uma série de manifestações programadas nos territórios palestinos até o dia 14 de maio, quando o Estado de Israel completa 70 anos de criação. A data também coincide com a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém. A decisão de Donald Trump de transferir a Embaixada de Tel Aviv para lá enfureceu os palestinos que consideram a cidade sagrada a sua capital. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, responsabilizou Israel pela violência e declarou que o sábado é um dia nacional de luto. Os militares israelenses disseram que os soldados usaram balas de verdade apenas contra manifestantes que tentaram romper a cerca de segurança da fronteira. O governo da Rússia expulsou nesta sexta-feira outros 59 diplomatas de 23 países. O anúncio foi feito um dia depois da decisão de expulsar 60 representantes americanos e de fechar o consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo. A decisão de hoje afetou países que nesta semana tinham expulsado mais de 100 diplomatas russos. Foi uma resposta ao envenenamento em solo britânico de um ex-espião russo e da filha dele. As autoridades de Moscou têm negado envolvimento com o caso. A Polícia Federal começou a ouvir os depoimentos dos investigados na Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Michel Temer e empresários. A reportagem é de Patrícia Falkowski. Dos 10 presos da Operação Scala, 9 passaram a noite na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A carceragem fica no 3º andar. A ala masculina... Número 98849-6099. As denúncias são anônimas. 16 palestinos morreram e mais de 1.400 ficaram feridos no confronto com forças de segurança israelenses na fronteira da faixa de Gaza com Israel. Os alvos dos protestos estavam impressos nos cartazes em chamas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente americano, Donald Trump. 30 mil pessoas se juntaram no que era para ser um protesto pacífico, a Marcha do Retorno, em que palestinos reivindicam o direito à terra que consideram sua, mas que hoje pertence ao Estado de Israel. Em preparação para a marcha, Israel quase dobrou o número de militares na fronteira com a faixa de Gaza. Logo nas primeiras horas de protesto, os israelenses disseram que haviam detectado tumulto em 6 pontos. De um lado, manifestantes incendiaram pneus e jogaram pedras. De outro, militares israelenses abriram fogo e lançaram bombas de gás lacrimogêneo.
o número de mortos e feridos aumentou durante todo o dia. Os protestos foram convocados por um ativista político na internet e apoiados pelo Hamas e outros grupos palestinos. A marcha de hoje é só a primeira de uma série de manifestações programadas nos territórios palestinos até o dia 14 de maio, quando o Estado de Israel completa 70 anos de criação. A data também coincide com a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém. A decisão de Donald Trump de transferir a Embaixada de Tel Aviv para lá enfureceu os palestinos que consideram a cidade sagrada a sua capital. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, responsabilizou Israel pela violência e declarou que o sábado é um dia nacional de luto. Os militares israelenses disseram que os soldados usaram balas de verdade apenas contra manifestantes que tentaram romper a cerca de segurança da fronteira. O governo da Rússia expulsou nesta sexta-feira outros 59 diplomatas de 23 países. O anúncio foi feito um dia depois da decisão de expulsar 60 representantes americanos e de fechar o consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo. A decisão de hoje afetou países que nesta semana tinham expulsado mais de 100 diplomatas russos. Foi uma resposta ao envenenamento em solo britânico de um ex-espião russo e da filha dele. As autoridades de Moscou têm negado envolvimento com o caso. A Polícia Federal começou a ouvir os depoimentos dos investigados na Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Michel Temer e empresários. A reportagem é de Patrícia Falkowski. Dos 10 presos da Operação Scala, 9 passaram a noite na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Elas atraem uma multidão para o agreste de Pernambuco todos os anos, já há meio século. Foram 10 horas de viagem, quase 500 quilômetros percorridos entre Alto do Rodrigues, interior do Rio Grande do Norte, e Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco. O grupo foi assistir a um dos mais tradicionais espetáculos da Paixão de Cristo no Brasil. Para muitos, era a primeira vez. Todo mundo comentava e eu não conhecia, né? Aí tinha muita vontade de vir conhecer. No estacionamento, ônibus lotados com turistas que vêm do Brasil todo para assistir à encenação. Sempre vejo na televisão e é lindo, então nós resolvemos vir. E cada vez que eu venho é uma emoção diferente quando eu chego aqui nesse lugar. Emoção também para quem participa do espetáculo. Essas pessoas aqui não são atores profissionais. O grupo faz parte da equipe de figurantes. Muitos deles nunca estiveram antes na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Dona Eupídia é costureira. Ela nunca esteve num teatro antes, mas esse ano fez questão de participar. Para mim é um sonho que virou realidade, de estar aqui representando o pessoal da Era de Cristo. E mesmo com tanta experiência, essa é a primeira vez que o ator Tonico Pereira participa da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Ele interpreta o sumo sacerdote Anás. É muito interessante, é muito vivo, é muito legal. Ele é um dos mais de 500 atores e figurantes que contam a história dos últimos momentos da vida de Cristo. São 11 cenas em 9 cenários diferentes. Um show de efeitos especiais. Um espetáculo que há meio século emociona, tanto quem já viu quanto quem está lá pela primeira vez. Eu não pensei que fosse assim tão especial. Muito emocionante, dá vontade de chorar do começo ao fim. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer os pratos que devem estar na mesa dos brasileiros dentro de alguns anos. São os alimentos do futuro, saborosos, nutritivos, mas ainda desconhecidos pela maioria dos brasileiros. Pipoca de Vitória Régia, ainda mais crocante que a do milho. Os saborosos cogumelos da Amazônia. Nossos repórteres acompanham cientistas que pesquisam em florestas de todo o país e revelam as novas descobertas. Peixinho à milanesa, uma delícia, mas o peixinho é uma folha. A Alquimista do Cerrado, mais de 6.000 deliciosas receitas com espécies quase desconhecidas.
2 dias atrás, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar a Maluf por questões humanitárias. O ministro considerou como fato novo o agravamento do estado de saúde do deputado. Paulo Maluf foi condenado a cumprir pena de 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro desviado de obras na época em que foi prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. No dia 19 de dezembro do ano passado, o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou o cumprimento imediato da pena em regime fechado. A sentença também estipulou a perda do mandato de deputado. Paulo Maluf só vai poder sair de casa com permissão da Justiça. A decisão de conceder a prisão domiciliar é provisória e ainda deve ser julgada em plenário pelo STF. Julgamento ainda sem data marcada. Os advogados de Maluf disseram que vão entrar na segunda-feira com requerimento na Justiça para que ele possa fazer exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No Paraná, a Polícia Civil fez novas diligências para tentar determinar de onde partiram os tiros que atingiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula. Os investigadores foram até a Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, na região central do estado. Na terça-feira, o ex-presidente Lula participou de um evento no local. Os policiais conversaram com vigilantes, fizeram uma varredura onde os ônibus da caravana estavam estacionados e recolheram imagens de câmeras de segurança. À tarde, eles foram até a Praça de Pedágio, que fica entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, onde também recolheram imagens de câmeras de segurança. Segundo testemunhas, o ataque foi em algum ponto de um trecho de 70 quilômetros entre essas duas cidades. Um atropelamento no mar causou a morte de 2 pessoas na Ilha Grande, no sul fluminense. O local do acidente estava cheio por causa do feriado da Semana Santa. As vítimas receberam os primeiros socorros na estação Santa Luzia, em Angra dos Reis, a 21 quilômetros da Ilha Grande. A lancha que trouxe os feridos foi a mesma que atropelou os banhistas. Alexandre da Silva Leite, de 43 anos, morreu na hora. 3 mulheres foram levadas para o hospital em estado gravíssimo. Natasha de Oliveira Soares, de 28 anos, e Camila Martinez Precoma, de 30, continuam internadas. De acordo com a equipe médica, as duas tiveram diversos cortes na perna e dedos do pé direito amputados. Valquíria, de Almeida Barros, tinha 29 anos. E também, de acordo com os médicos, ela teve profundos cortes nas 2 pernas e não resistiu. O namorado de Valquíria estava inconsolável. Eu estava junto com ela. Que foi até o hangar para buscá-lo. Perto das 2 da tarde, Maluf saiu pelo portão principal da empresa de táxi aéreo dentro de um carro preto. Depois seguiu escoltado por outros 2 carros até a casa dele. Muitos jornalistas o aguardavam na frente da mansão, que fica no Jardim América, bairro Nobre de São Paulo. O deputado afastado ficou 96 dias preso na ala dos idosos da penitenciária da Papuda, em Brasília. Maluf, que tem 86 anos, foi internado às pressas com dores nas costas no Hospital Home, na última quarta-feira. Lá realizou exames de tomografia do tórax e do abdômen, que detectaram um processo infeccioso no pulmão esquerdo e por isso começou a tomar antibiótico. Segundo os médicos, o quadro é estável, com recomendação para continuidade de tratamento e realização de novos exames. Em Brasília, ele foi levado de cadeira de rodas para um carro particular. Ao tentar se levantar, foi aconselhado a continuar sentado. O deputado afastado foi revistado e entrou no jatinho particular com seu médico e seu advogado, que o acompanharam no voo até São Paulo. 2 dias atrás, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar a Maluf por questões humanitárias. O ministro considerou como fato novo o agravamento do estado de saúde do deputado. Paulo Maluf foi condenado a cumprir pena de 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro desviado de obras na época em que foi prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996.
No dia 19 de dezembro do ano passado, o ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou o cumprimento imediato da pena em regime fechado. A sentença também estipulou a perda do mandato de deputado. Paulo Maluf só vai poder sair de casa com permissão da Justiça. A decisão de conceder a prisão domiciliar é provisória e ainda deve ser julgada em plenário pelo STF. Julgamento ainda sem data marcada. Os advogados de Maluf disseram que vão entrar na segunda-feira com requerimento na Justiça para que ele possa fazer exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No Paraná, a Polícia Civil fez novas diligências para tentar determinar de onde partiram os tiros que atingiram os ônibus da caravana do ex-presidente Lula. Os investigadores foram até a Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, na região central do estado. Na terça-feira, o ex-presidente Lula participou de um evento no local. Os policiais conversaram com vigilantes, fizeram uma varredura onde os ônibus da caravana estavam estacionados e recolheram imagens